Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Esse é o primeiro vídeo. O meu nome é Veronice, eu sou pernambucana, mas atualmente moro em São Paulo. Tive que fazer uma cirurgia de fígado e foi algo devido a um acidente que eu tive, né? E buscando informações de pós-operatório, como que seriam os cuidados, eu encontrei poucos conteúdos relacionados a fígado e, consecutivamente, a cirurgia e os cuidados, né, do pós-operatório. Então eu decidi gravar esse vídeo para, se você estiver buscando esse tipo de informação, né, o que eu puder ajudar, eu vou tentar descrever o máximo aqui. Eu trouxe algumas anotações, eu vou consultar. Se você passou pelo mesmo, se você tiver alguma dúvida e quiser também deixar em depoimento, pode ficar à vontade. No meu caso, eu sofri um acidente, eu fui atingida por uma moto no farol e imediatamente eu, graças a Deus, fiquei consciente, fui vendo todo o que estava acontecendo ao meu redor e fui levada ao hospital. E lá o médico, eles pediram, eu tava com sangramento na cabeça, não sentia dor nenhuma e ninguém sabia se tinha acontecido algo interno ou não. Mas aí quando eu cheguei no hospital, eles fizeram uma tomografia e lá eles identificaram que tinha um corte no meu fígado. E o médico logo em seguida, ele me falou, né, durou 4 horas para sair o resultado e depois ele veio. Eu não sentia dor nenhuma, foi bem interessante. Então, tá aproximadamente com 15 dias que isso aconteceu. Aí na hora ele me perguntou se teria problema, teria 2 opções. Ou a gente deixava e observava como que o meu fígado ia reagir, porque o fígado ele se regenera, né, sozinho. Ou então a gente faria uma cirurgia com incisão. E eu decidi na hora já optar pela cirurgia e seguir, né, fazer o que tivesse que ser feito. E no mesmo dia eu fiz a cirurgia, que foi o acidente foi no período da tarde, umas 2 horas, e a cirurgia aconteceu umas 9, 10 horas da noite. E eu fiquei na sala dos médicos, né, e depois eu fui para o pós-anestésico. E daí acordei, né, tentando entender, eu estou aqui, os médicos sempre me apoiando, explicando, né, que eu estava bem, mas desde esse momento o meu corpo já estava reagindo bem. Inclusive eu quero deixar uma palavra aqui, que está em Provérbios 17, 22. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então, assim, eu frisei esse momento porque desde quando eu sofri o acidente, eu sempre mantive a calma, mantive a esperança, mantive a alegria e a fé em Deus de que tudo ia ficar bem. E realmente foi algo inexplicável, miraculosamente, eu não sentia dor, eu reagia muito bem ao procedimento, tanto que não teve nenhuma intercorrência durante a cirurgia e eu fiquei em repouso absoluto por 5 dias no hospital. Depois eu comecei, a médica me falou que eu estava bem, eu usei um dreno e estava saindo bem pouco líquido, né, do fígado, no máximo, acredito que 15 ml. E no último dia já estava com 2,5 ml, então eles decidiram que se no outro dia eu estivesse bem, eu teria alta. Então eu recebi alta no 5º dia, após a cirurgia. E eu acredito que essa minha boa recuperação se deu porque eu ganhei uma nova vida, né? Quem sabe, quando a gente passa por um acidente, quem já passou,
é algo que é decidido ali na hora, né? Tem pessoas que reagem muito bem na hora e depois começam a passar mal, ou então já existe a fatalidade ali mesmo na hora. Então, graças a Deus, eu reagi super bem em todos os procedimentos. Mas falando de corpo, algo que eu já tinha cortado era o açúcar. Eu já tinha cortado açúcar e leite da minha dieta há uns 2 meses, que eu soube que são alimentos inflamatórios, né, para o corpo humano. Então eu já tinha cortado. A minha recuperação tem sido muito satisfatória. E acredito que eu ter feito alguma dieta antes de ter cortado esses alimentos contribuiu bastante. Então, importante, no dia da alta médica, foi recomendado ir num transporte o mais confortável possível. Então, eu pedi um Uber Black e veio um Nissan Kicks. Então, foi bem confortável. Coloquei um cobertorzinho que eu tinha atrás e vim bem confortável, graças a Deus, a viagem inteira. Outro detalhe que aconteceu, em relação ao pós, né? Eu tive uma sorte que a minha irmã, ela é técnica em enfermagem, então ela me acompanhou no hospital e aqui também em casa, por alguns dias. E pessoalmente eu percebi que eu comecei a sentir dificuldade para esboçar algumas reações, até lá mesmo no hospital, que é, por exemplo, não tossir, incomoda bastante, essas reações naturais, que força bastante a parede aqui do abdômen, tossir, espirrar, respirar muito forte. Teve uma pigarrazinha aqui na minha garganta que foi devido à cirurgia, né, que eles colocam um aparelho dentro, então eu tive pigarra, tinha que tomar água bastante o tempo inteiro para evitar de tossir ou espirrar. Bocejar incomoda bastante, então assim, eu percebi que era melhor evitar, segurar um pouco para ele não tremer muito aqui dentro de mim, né? Apesar de que o fígado ele fica em cima dos outros órgãos, ele tava com corte, né? Eu não sei se a sua cirurgia foi ou vai ser por causa de corte, ou se vai retirar um pedaço devido a alguma doença, mas essas reações, emoções, né? Elas realmente é um pouco difícil de sentir. Choro também, eu percebi que incomodava, também me mantive muito forte, né? Para evitar. Outro detalhe também é que eu comecei a sentir melhoras a cada dia. Eu já estou aproximadamente no 15º dia de pós-cirúrgico, mas desde o 10º já fui bem estimulada a tomar um pouquinho de banho sozinha com alguém ali do lado, e hoje eu já consigo tomar banho sozinha rapidinho para evitar, porque a gente às vezes fica um pouco tonta quando tá em pé, então assim precisa de ajuda para deitar, para levantar, justamente para não forçar. Então assim, eu percebi que toda a nossa força vem do tronco, do abdômen, né? Justamente porque une as partes superiores e inferiores. Então, assim, tudo que é de fazer força, fazer algum esforço, a gente realmente tem muita dificuldade, porque essa parte ainda tá muito fragilizada. Então, assim, o fígado, qual que é a importância do fígado pro nosso corpo? Ele tem a função de filtro, né? Então, ele trabalha eliminando as toxinas, filtra o açúcar do sangue, ele estoca as vitaminas que o nosso corpo precisa, né? Que é a vitamina A, a vitamina D, vitamina E, vitamina K, ferro, o cobre também vai liberando conforme a necessidade do organismo. Ele quebra as gorduras do intestino, né, para facilitar a digestão.
absorve as proteínas vitais como para o plasma sanguíneo e converte os resíduos tóxicos como a amônia, a ureia, para ser expulso pela urina. Então, assim, ele tem uma função muito importante, né, de desintoxicar o nosso corpo, para não haver complicações maiores. Então, percebe que é um órgão muito importante, né, para o corpo humano. E falando do próprio órgão, é importante entender que o fígado ele tem capacidade de se regenerar com o tempo, né? De 4 a 6 semanas. No caso, o meu foi pontos que eu tive, e já deixando também, o médico ele não deu ponto, ele deu ponto no fígado dentro, né? Fez os pontos na outra camada. Só que na minha pele ele fez deixa eu ver o nome aqui. Ele não costurou, ele não deu ponto, ele fez uma sutura cutânea adesiva. Então, quando cicatrizar, vai cicatrizar de forma mais natural. Então, ele se regenera, né, de 4 a 6 semanas, mas exige cuidados específicos na alimentação, movimentação e repouso. De 7 a 14 dias, é importante comer alimentos cozidos, pequenininhos, moles e de fácil digestão, bastante suco de cenoura, suco de cenoura, laranja, mamão. É importante comer mamão também para liberar bastante o nosso intestino, para não fazer pressão nos órgãos e para proporcionar maior conforto para a gente, né? Que na maioria das vezes vai ficar mais na horizontal, ali deitada, e quando caminhadas leves, para ativar a circulação sanguínea. Comer carnes magras, brancas, como peixe e frango. A carne vermelha é liberada, porém em menor quantidade, porque ela demora mais, né, para se desmanchar no nosso organismo. E primordial, bastante água. Tanto que eu tô aqui com o meu copinho. É muito importante tomar água para ir limpando também o efeito dos anestésicos, dos remédios. E a hidratação sempre foi primordial para o nosso corpo, né? E o fígado precisa muito dessa água que a gente toma para oxigenar o nosso sangue, para a gente ter uma recuperação melhor. Então, caminhadas, elas são liberadas, né? Para ativar a circulação sanguínea e evitar a trombose. E primordial também é o esforço zero. Nada de pegar peso dos 30 a 45 dias, né, do pós-operatório, para evitar o surgimento de hérnias, para o fígado cicatrizar bem, né, e também para evitar o surgimento de hérnias na região onde foi feita a cirurgia. Eu quero agradecer se você me acompanhou até aqui. É importante, né, esse depoimento, esse tipo de conteúdo. E se você vai passar por uma cirurgia, ou se você passou, quero que Deus te abençoe. Eu desejo muitas bênçãos e que você tenha uma recuperação ótima. Eu vou retornar ao médico na próxima semana, a partir do dia 21, para uma consulta de retorno, para ver como que tá. Mas que a gente torce que esteja tudo bem, né? Tô cada dia melhor, me recuperando, não faço esforço. E principalmente ter bom ânimo. Peça ajuda a Deus se você está com alguma dificuldade, se você está com medo da cirurgia que ainda vai acontecer, porque Ele vai te ajudar em todos os momentos. Um abraço, fique com Deus. Muito obrigada.